Bom, vamos lá então, gente. Dando continuidade aqui, né, aos nossos vídeos, essa série que eu tô gravando ultimamente, aí tem despertado muita curiosidade nas pessoas, do tipo, pô, como assim? Você não tem seguidor, né? Você tá faturando? Como assim esse negócio da sua verdade é que vende? Me explica melhor isso e tal. Então, bom, com base nos directs que eu recebi, não foram, obviamente, muitos, eu tenho minha comunidade também dentro do WhatsApp, tá? Eu quero colocar aqui, gente, sempre um ponto de realismo, tá bom? Para que a gente fique muito alinhado nas expectativas em relação ao que é você trabalhar na internet, independente aí do teu ramo de negócio, tá? Eu tô falando da cadeira de quem trabalha há quase 20 anos com isso. Eu já atendi tanto cliente, né, nesse período, de clientes pequenos, né, assim, de comércios locais, até ser consultor para um projeto gigantesco na FGV, eu fui contratado. Então, assim, a minha carreira, ao longo desses 20 anos, eu já lidei com muita coisa dentro do marketing, né? E dentro da comunicação online, né? Vamos falar assim. Vamos falar assim que eu acho que é melhor, né? E como é que eu vivi 20 anos, né, quase, né, dentro desse processo, eu estou há 18 anos e pouco aí, né? Dentro desse processo, como é que eu consigo me sustentar com um negócio digital, sendo que eu não apareço muito, agora que eu comecei a gravar alguns vídeos, agora que eu migrei da carreira de consultor de marketing, né, para inteligência artificial, agora que eu comecei a postar algumas coisas, mas mesmo antes, quando eu tinha minha agência de marketing, né, eu postava ainda assim, né, coisas pontuais e tudo mais, mas sobretudo, o que acontece aqui, qual que é o fenômeno aqui, né, o fenômeno está na nossa rede de relacionamentos, né? Em que pese a gente esteja no digital, em que pese a gente esteja vivendo uma era muito tecnológica, né? Sobretudo, as interações humanas, elas são muito mais valiosas do que qualquer coisa. E elas, sim, elas valem ouro para você, e é isso que eu quero te trazer aqui, tá bom? Então, assim, algumas pessoas vêm até mim através dos meus conteúdos, né? Conversam comigo, e eu não tenho a menor preguiça, tá bom? A menor preguiça de atender essas pessoas. Converso, procuro saber, eu sempre sou muito interessado em aprender. Então, assim, você está aberto, né, para que as pessoas, obviamente, troquem com você, e você está aberto para dar o seu melhor para elas, isso faz com que você amplie muito sua rede de relacionamentos. E quando uma pessoa assiste um vídeo seu, um conteúdo seu, né, você fica ali na mente dela, ela compartilha aquilo com alguém, ela te manda um direct, né, ela te manda uma mensagem no WhatsApp. Então, assim, o que eu quero trazer com isso aqui, gente? O mundo real das coisas, tá? Você às vezes está aí paralisado, né, porque está vendo, sei lá, alguém do seu segmento com milhares de seguidores, as pessoas interagindo e conversando e tudo mais, mas aquilo fez parte de uma construção de anos, tá bom? E outra, não necessariamente aquilo significa resultado financeiro, tá? Existe uma diferença muito grande. Eu já conheci pessoas assim que chegaram até mim e falaram, cara, eu não sei como capitalizar meus milhares de seguidores, pessoas de vários segmentos, tá? Assim, de sair para uma reunião e eu ter que pagar o café para essa pessoa, nesse nível, tá? Então, às vezes você olha lá, né, o palco daquela pessoa, fica comparando com os teus bastidores, mas, gente, todo mundo tem problema, tá? Então, a primeira coisa que você deve tirar da sua cabeça aí. Eu vou mostrar o passo a passo aqui de como eu estruturei esse negócio, que funcionou para mim. De novo aqui, tá? Eu não sou o dono da verdade, não trago aqui verdades absolutas, mas eu gosto muito de compartilhar minha jornada, porque a cada vez que eu converso com alguém sobre isso, era como se aquilo aliviasse aquela pessoa, né? Fizesse mais sentido para ela, né? E às vezes ela está aí se comparando, né? Tentando seguir um guru, outro guru, vários gurus, enfim, e aquilo vai poluindo a mente dela com várias informações a ponto de paralisar. Então eu vou compartilhar o passo a passo que eu fiz aqui, tá? Que funcionou para mim, e que, cara, quando eu tenho a oportunidade de falar com alguém que está com um projeto e quer comunicar esse projeto online, gente, aqui, independente do seu projeto ser da área de marketing, ser da área de contabilidade, de nutrição, se você é um dentista, se você é um advogado, enfim, seja lá qual for a sua área de atuação, você é um consultor, né, prestador de serviço, autônomo, profissional liberal, enfim, seja lá o que for. O jogo aqui é sobre se comunicar na internet, tá bom? E se comunicar na internet, você tem que conectar todo o seu network que você construiu no mundo offline e trazer isso para frente, trazer isso para o online. Porque daí você compartilha isso com essas pessoas começam a compartilhar com outros. Isso é uma onda, é uma rede. Tá? E eu vivo disso, gente, há 18 anos. Você vai ver, vai lá no meu Instagram, eu tenho 1.000 seguidores. 1.000 seguidores.
Nunca fui do Instagram. Nunca fui do Instagram. Outro mito também, né? Eu tenho que ter milhares de seguidores. Cara, você tem que entender qual que é o teu canal que vai trazer um nível de tração maior aqui. O meu eu descobri que é o YouTube, né? Aí você vai olhar, pô, ele deve ter então 1 milhão de assinantes no YouTube, né? Não, eu tenho 1.000 e poucos inscritos no meu canal do YouTube. Mas esses 1.000 e poucos inscritos, eles interagem comigo, eles vão no meu Instagram, me mandam direct por lá, né? Vão no meu grupo, né? Eu tenho uma comunidade hoje que tem aproximadamente ali 200 e poucas pessoas, conversam comigo. A partir dessa comunidade eu consigo gerar vendas de cursos, de mentorias, de consultorias. Por quê? Porque o que eu falo para elas faz muito sentido. E você tem que ser relevante para quem importa, né? Outro mito aqui, pare de tentar atirar para todo lado e agradar todo mundo, você não vai conseguir. O que eu quero te dar nesse passo a passo aqui é um método simples, tá? Ah, Gutenberg, já vem você com um método simples. Cara, funcionou para mim, é simples, é óbvio até, mas que por a gente estar ocupado demais olhando para fora da gente, a gente esqueceu de olhar para dentro, a gente esqueceu de perceber isso, tá bom? Então, vamos deixar de enrolação aqui, eu quero compartilhar a tela com vocês e quero falar sobre esse método, né, que eu desenvolvi para mim e como que ele funcionou dentro da minha realidade, tá bom, pessoal? Deixa eu ocultar isso aqui, está compartilhando a tela, então tá aqui, ó. Então vamos lá, como é que eu vivo de negócios online há 18 anos, sendo autêntico e com poucos seguidores? Bom, duas coisas para mim aqui foram essenciais. A primeira, eu comecei a fugir das armadilhas, mitos, promessas falsas do marketing digital. Gente, para quem não sabe um pouquinho da minha história, eu comecei aqui muito por acaso. Eu já tinha tido a oportunidade de... Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui, senão vai ficar aparecendo minhas conexões aqui. Peraí. Pronto. Eu já tinha tido a oportunidade de ter dois negócios, né? Então, eu quebrei esses negócios, assim, de uma maneira espetacular, né? Eu brinco que tem a falência espetacular e a apoteótica, né? Espetacular é quando só você quebra, né? Só quando o seu negócio quebra. E a apoteótica é quando você quebra junto com o seu negócio. Eu tive a apoteótica. Então, foram dois negócios que eu tentei em áreas diferentes. Eu tentei ter uma empresa que produzia software para farmácias, né? Não conseguimos. Nessa dissolução da sociedade, eu fiquei com uma conveniência num posto de gasolina, para você ver, né? Isso depois de já ter sido bancário, enfim, a história é longa, né? E nessa conveniência eu também acabei não dando certo ali e fechei, né? E meu negócio aqui no online, ele começou muito por acaso, porque minha esposa, ela é consultora de imagem, vende roupas, né, e tal. E em dado momento ela pediu para que eu pedisse um orçamento na internet para construir um site para ela, que as clientes estavam cobrando. Nós estamos falando aqui do ano de 2007, né? E aí eu fui pesquisar, né? Eu fui pesquisar site, 2006 isso, acho. Eu fui pesquisar. E aí pedi orçamento para um, pedi orçamento para outro, ninguém respondia. E eu, como sou formado, né, na área de processamento de dados, e eu falei, e se eu recobrasse tudo isso que eu aprendi ali e tentasse construir um site para ela, né? E assim eu fiz, construí o site. Ela falou, você podia fazer isso para vender. Aí eu comecei, então, a minha história no digital, assim, construindo sites. Depois migrou para consultoria, né? Eu criei uma agência e tudo mais. E aí eu fui construindo toda essa relação com os meus clientes. Então, quando eu entrei no mundo do marketing digital, então, olha só, uma coisa era eu fazer sites, as pessoas precisavam, eu fazia, entregava e tal. Outra coisa, quando eu comecei eu fui provocado por vários clientes, do tipo assim, tá, mas você fez meu site, e agora eu preciso, então, comunicar isso aqui, como é que as pessoas vão descobrir? Aí eu fui começar a entender como trabalhar com marketing digital. E aí eu comecei a estudar muito, muito, muito. Então, assim, a primeira coisa aqui, tá, que eu posso falar para você, se você está numa área do teu negócio aí, cara, estuda muito sobre ela, né? E se você quer comunicar também isso na internet, estuda muito também sobre isso, tá? É uma habilidade. Eu não sou formado em marketing, né? Sou um outsider, né, dessa área, e ainda assim eu consegui e consigo hoje viver desse negócio online, entendendo como que a gente se comunica aqui, qual é a linguagem, né? Beleza. E aí eu comecei a trabalhar nisso, então, migrei ali um pouco, ampliei os negócios da minha produtora de site para uma agência, né? E aí eu aprendi sobre marketing digital um pouco, comecei a fazer ali e tal. E desde então, uma coisa me incomodava muito, mas muito mesmo, que era essas promessas falsas aqui do marketing, né? Então, eu comecei a ver, porque assim, como eu estudei muito, eu sabia fazer tudo, campanha, eu era sozinho na agência, né? Então, eu era uma urgência. Então, imagina uma urgência numa época sem inteligência artificial para te ajudar
com todas as áreas. Esse era eu. Então eu tinha que estudar sobre tudo. Então eu sabia fazer campanhas, eu sabia fazer um pouquinho de design, eu sabia construir site, eu sabia construir funis, eu sabia construir lá, enfim, aquelas coisas todas lá que precisavam, né, de ferramentas no marketing. E imagina isso, né, nesse tempo. Então, quando eu comecei a entender muito disso, uma coisa começou a me incomodar desde então, que foi o fique rico da noite para o dia. Que a internet facilitou a vida de todo mundo agora para fazer dinheiro, né? Então, era um tal de notebook na praia, e você vê no teu dia. Eu falei, cara, deixa eu ver como é que funciona isso. E aí, entrei, comprei alguns cursos, né, de alguns gurus desse do marketing. Eu fui até São Paulo, né, para fazer esse curso. E na época o curso foi R$ 4.000, estou falando isso de 2013. O curso foi R$ 4.000, a gente ficava 2 ou 3 dias lá. Para mim, o curso foi maravilhoso, porque eu já entendia, né, de marketing, né, já trabalhava com marketing. Eu tentei fazer até uma pós-graduação na época, terminei a pós-graduação, mas não me ajudou em nada, né? Tudo que eu aprendi foi como alguém que buscou ser autodidata. E nesse ínter aí, desse curso, né, eu estava lá e tinha uma pessoa do meu lado que falou assim para mim, cara, não estou entendendo nada, era para o meu filho ter vindo aqui, não sei o quê. Então eu comecei a me incomodar com aquela forma de comunicar, né, das pessoas. Então ele vendeu muito, muito, mas para muita gente que não fazia. As pessoas estavam com a ideia de que, pô, eu vou sair daqui, eu vou ganhar muito dinheiro, né? E chegava lá, quando via que o buraco era muito mais embaixo, tudo que tinha que aprender de marketing, né? Elas ficavam horrorizadas, falaram, meu Deus, eu não sabia que era isso e tal. Enfim, isso já começou, já me causou espécie aquilo ali, eu já comecei a ficar um pouco incomodado, e desde então, nos poucos posicionamentos que eu tinha na internet, né, então na época eu tinha só um blog, em que eu escrevia muito sobre isso, e esse blog ficou muito, era o blog da minha agência, né, era conexãoagência.com.br na época. Hoje não tenho mais essa agência, tirei tudo do ar, né, mas esse blog, ele começou a trazer muita visibilidade já. Nós estamos falando aqui de 2013 para 2014, né. Eu comecei a botar meu ponto de vista ali para fora sobre esse marketing, e ele começou a me trazer uma certa visibilidade. As pessoas vinham me procurar e consegui alguns clientes a partir dali. Então, esse blog, né, o fato de eu escrever diariamente ali, ele me dava ali uma média de 4 reuniões por mês para eu fazer, com vistas a fechar uma consultoria. E assim eu comecei a fechar consultorias nesse sentido, né? Em 2015, a gente começou a aparecer, 2015, 2016, a gente começou a aparecer mais nesse sentido, como algo diferente aqui no marketing. Eu falo de Brasília, né? Como algo diferente do marketing. Se vocês procurarem aí, como ganhar dinheiro na internet, Bom Dia Brasil, alguma coisa assim. Vai ter uma matéria minha lá, né? Com a minha agência, e como que eu estava me destacando na época lá. Fui tema dessa matéria aí. Acho que foi 2015 ou 2016. E aquilo por conta do meu posicionamento, né? Eu estava começando a falar sobre coisas que eu acreditava ali, mas eu não tinha seguidores no YouTube, eu não tinha assinantes, né, no meu canal no YouTube, eu falava só no meu blog, eu era Facebook na época, começando o Instagram ali, nada, não tinha zero relevância naquilo ali, mas eu estava conseguindo atrair as pessoas certas. Então, quando eu entendi que para eu comunicar, porque assim, gente, vamos lá, tá cheio de gente aí querendo a bala de prata, né? Tá cheio de gente aí no mercado querendo achar a fórmula mágica. Pô, quem não quer eu apertar um botão e ganhar 1 milhão em 7 dias, né? Quem não quer isso, né? Mas só que isso é possível? Isso é viável? Gente, não tem almoço grátis, né? Vamos lá. Vamos combinar, né? Não tem. Então, o que as pessoas não falam, né, para você, sobre, agora tem um negócio de 1 milhão e 7, né? Sei lá, alguma coisa assim. Ele só esquece de explicar que é no 7º lançamento, né, que você consegue fazer isso, né? Porque naturalmente você vai melhorando, isso tudo é um processo e acontece mesmo, de fato. Mas não, eles vendem como se você já fosse sair dali, né, com 1 milhão. Dito isso, essas pessoas são atraídas por essas fantasias, e elas querem muito ter o ego delas massageado ali, né? Tipo, pô, aí elas olhavam para mim e falavam, você tá falando merda, você tá falando besteira, né? Por que o mercado todo tá olhando para cá e só você? Tá tudo bem, cara, tá fazendo sentido para mim e para os meus clientes, tá tudo bem. A construção é uma jornada de longo prazo, né? Mas você quer ir por aí, vai. Então, nesse período, eu comecei a receber muitas pessoas que tentavam esse caminho fácil e rápido, gastavam tudo que tinham para fazer ali a coisa acontecer, e elas vinham até mim depois sem dinheiro, desesperadas, pedindo, pelo amor de Deus, salva meu negócio, bota uma campanha no ar, eu preciso...
eu entendi que eu preciso saber de várias coisas de marketing, não conheço, e você vai... Eu falei, não, cara, eu não pego isso, não pego. Né? Peguei alguns, mas foi assim, uma experiência terrível, porque as pessoas tinham expectativas irreais e acabavam transferindo a responsabilidade para mim, né? Eu falei, cortei absolutamente com isso. Então, desde então, eu venho mantendo um posicionamento, né? Como um guerreiro ali solitário, né? Tipo, cara, não vai por aí não. Vamos fazer uma coisa mais profunda, vamos fazer uma coisa de construção, né? Então, assim, se você está aqui esperando que eu vá te dar uma bala de prata, um negócio, cara, já pode sair, porque isso aqui não é para você. A ideia aqui é construção de negócios sérios, né, profundos, independente da tua área de negócio. Então, fugir dessas armadilhas, desses mitos de promessas fáceis aí do marketing digital, para mim foi a primeira ficha que caiu lá atrás, quando eu comecei a me posicionar nisso, né? Então, era tal de fica rico da noite para o dia, faturar 1 milhão em 7 dias, fórmulas mágicas e ganhos rápidos, preciso de milhares de seguidores. Então, todo dia lançam alguma coisa de agora o hack da semana. Você tem que seguir esse passo a passo aqui, que você agora é isso aqui. Opa, agora é isso. E tem muita gente que está assim, olha para uma coisa no dia, olha para outra no outro dia, olha para outra no outro dia. Eu vivi isso, tá? Eu fui mordido por essa coisa e tentei fazer e rapidamente eu entendi que não era para mim. Mas rapidamente mesmo. Falei, cara, isso aqui não é para mim, não é para muita gente. Isso aqui é uma coisa assim, que pode dar certo em 1 em 1 milhão, né? Isso não é uma regra, né? Isso é a exceção da regra. Eu falei, cara, alguma coisa está errada, então eu preciso me movimentar em outro sentido, para outro local. Então, eu comecei a bater muito, né, nessas questões, até porque, por tudo que eu vivi, né, essas experiências, por todas as pessoas que chegavam até mim que tinham vivido essas experiências, pelo fato de eu ter, né, rodado o Brasil com esses cursos e tudo mais, e conhecido pessoas que não conseguiam sair do lugar por conta dessas promessas. Então, isso para mim já fez sentido muito rápido. E hoje, nós estamos em 2025, eu ainda vejo pessoas buscando por essas fórmulas fáceis, por esses jeitos, essas maneiras, né, ilusórias, que você vai posicionar teu negócio aqui e ganhar dinheiro aqui, cara, foge disso aí. Então, essa foi a primeira coisa, fugir dessas armadilhas. Segunda coisa que eu entendi com o meu blog, né, foi que era a minha verdade que conectava, né? Então, por que que ela conectava? Porque, assim, eu comecei a ficar indignado, falava, era uma coisa genuína, né? Era uma coisa que vinha... Deixa eu até ver se eu continuo gravando aqui. Sim, estou. Era uma coisa que conectava muito, era uma coisa genuína. Deixa eu voltar lá para o mapa. Era uma coisa genuína que conectava muito com as pessoas, né? Conectava demais com as pessoas. Eu ficava, pô, isso aqui faz sentido. Então, eu estou sendo verdadeiro, né? Eu ser verdadeiro, estou atraindo pessoas que também compartilham das minhas crenças e valores, e elas estão vindo até mim e eu estou fechando o negócio. Então, eu comecei a entender, né? Como é que por que que isso está funcionando, né? Por que que eu tenho essa... por que que isso aconteceu comigo, né? Aí eu comecei a pesquisar, pô, o que que eu estou colocando de valores aqui? Quais são meus valores pessoais, né? A transparência, a honestidade, né? De falar, às vezes, verdades que não que eu seja dono da verdade, não é falar coisas que vão deixar as pessoas desconfortáveis, né? Eu compartilhava minhas experiências, as positivas e as negativas, né? Muita gente só compartilha o ganho aqui, eu compartilhava também meus fracassos, né? Eu contava o porquê que eu fracassei, né? Eu contei um dos meus blogs lá, um dos meus artigos lá, eu falava como eu tinha fechado meu primeiro negócio de consultoria. Eu me lembro que eu cheguei na empresa e a empresa tinha várias propostas na mesa. E eu fechava consultorias baratas, assim, porque eu estava começando, então eu fazia coisa de R$ 500 por mês, né, R$ 1.000 por mês. E quando eu vi que as propostas na mesa de várias agências grandes aqui de Brasília, na mesa do cliente, que a menor proposta era mais ou menos assim, R$ 4.000, eu falei, cara, eu posso te fazer uma sugestão? Eu te atendo por R$ 500 por mês, mas quando você fizer a primeira venda, você vai me pagar o valor da proposta média que você tem nas mesas aí. Mas eu preciso saber os valores. E a gente combinou assim. E ele me mostrou, tinha proposta de 4, de 5, de 6, de 10. E eu acabei fechando com ele ali por 6 mil e pouco, né? Que a gente fez a primeira venda, a gente conseguiu. E esse foi meu primeiro cliente. Então eu contava essas histórias, né? Contava de histórias também que não tinham funcionado, né? Por exemplo, eu tive um cliente de Portugal que veio para tentar fazer um lançamento comigo. E no final das contas ele estava com outra expectativa, é uma outra cultura, é uma outra história. E deu nada, e assim, tive um problema absurdo com ele, né? Porque eu não fui claro, de repente, na minha comunicação, entendi. Então, essas coisas começaram a conectar, né? E quais eram as minhas crenças, né?
Então, minha crença é essa, eu não acredito nesse marketing raso, esse marketing de fique rico do dia para a noite. Tudo é uma construção de longo prazo. Eu comecei a compartilhar isso. E aí, quando eu conheci essa essência, né, as pessoas compravam a minha história e compravam o meu jeito. Né? Então, todo negócio, gente, ele começa primeiro em você. Né? O teu negócio, ele é você. Não adianta você ficar buscando referências. Ah, o cara agora do meu mercado, ele está falando isso. Eu vou modelar esse cara, vou copiar o que ele está falando, vou copiar o que ele está fazendo. Cara, foge disso, tá? Primeira coisa, então, duas coisas essenciais, né? Foge dessas armadilhas e entenda a sua essência, entenda as verdades que você defende, as coisas que você defende, e comece a falar sobre isso dentro do teu segmento. Eu tenho certeza que dentro do teu segmento tem alguma coisa que te irrita muito. E ele pode ser seu inimigo comum, o seu inimigo comum. Começa a bater nisso. Começa a bater nisso. Né? Porque assim, você vai se posicionar. E aqui começa a primeira grande coisa. Posicionamento. Posicionamento não é você falar para tentar vender para todo mundo, é vender para quem faz sentido para você. Então para com essa ideia megalomaníaca de que eu tenho que ter 500 milhões de seguidores, que eu tenho que... Não, para. Se posicione, tá bom? Outra coisa que fez muito sentido para mim, pessoas primeiro, ferramentas depois. Então, o que meu blog me ensinou? Quando as pessoas vinham até mim, conversavam e tal, eu comecei a conhecer comportamentos, os perfis, arquétipos, né? Tipo comportamento humano, o que essa pessoa, por que ela é assim, por que ela é assado, por que essa comunicação impactou ela? Eu sempre perguntava, o que mais chamou a atenção aqui? Ah, foi sua forma de falar assim, assim, assado. Ah, gostei dessa hora que você falou isso, no seu blog e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, legal. Então, pesquisa. Aqui tem muita gente trava. Por quê? Porque tem preguiça, cara. Né? Pesquisa dá trabalho. Pesquisa dá trabalho. Construir tudo isso dá trabalho. Né? Você ser profundo dá trabalho. E você está rodeado de pessoas te prometendo facilidades. E é tranquilo você ir para lá. Você ficar iludido ali, né, nesse limbo, paralisado ali 10, 15, 20 anos. Né? E, enquanto esse tempo poderia ter sido investido em pesquisa, profundidade. Então, entenda de pessoas primeiro, ferramentas depois. Uma coisa que eu aprendi, a ferramenta, ela não vai fazer o papel, né, por você. Às vezes as pessoas, eu vou contratar agora essa ferramenta que ela vai me ajudar. Não. Se você não entender de pessoas, entender seu público, acabou para você, tá bom? E aí, pessoal, com o tempo, né, eu comecei a estudar muito, né, a vida avançou, né, e de 2 anos para cá, eu resolvi sair um pouco do marketing e me especializar mais, especializar não, né, eu virei um entusiasta da inteligência artificial. Por quê? Eu comecei a aplicar muito a inteligência artificial no marketing. E como eu tenho vários clientes, né, eu comecei também a aplicar muito a inteligência artificial nos negócios dele. E aí você vai me falar assim, pô, Gutenberg, mas isso é muito paradoxal, né? Como é que é isso? Como é que você fala de humanização? Como é que você fala de personalização, de pessoas, e você está usando inteligência artificial? Cara, a ficha que caiu para mim foi exatamente isso aqui, o paradoxo da humanização com IA. Por que eu falo isso? Né? IA e pessoas, elas têm uma relação verdadeira. Então, gente, eu estou há 3 anos, quase 4 já, usando o ChatGPT. Eu fui um dos primeiros usuários do ChatGPT aqui no Brasil na versão paga dele. O que eu tenho de coisas aqui abertas, né, no meu chat GPT, quem já está me acompanhando aí sabe das lives que eu faço, né, é um absurdo. Então, o que eu aprendi com o chat GPT? Que ele é uma inteligência artificial e ela aprende com o seu uso, conforme o seu uso. Tem um princípio, né, que é de machine learning, né, que você utiliza. Lembra do algoritmo da Netflix, por exemplo, né, que quanto mais você assiste e interage, mais ele vai aprendendo sobre você e mais ele vai te dando referências mais parecidas com o que você gosta, né? Ela funciona aqui assim também. Quanto mais você interage, mais ela conhece sobre você. E eu comecei a descobrir o verdadeiro potencial da inteligência artificial quando eu comecei a desbloquear habilidades outras que eu estava travado, porque eu estava travado na operação. E eu conversava com a inteligência artificial, ela respondia. Eu aprendia como ela respondia, e aprendia sobre ela, e ela aprendia sobre mim. E a gente foi ficando nesse ciclo de inúmeras interações, até que ela consegue hoje entender claramente como é o meu jeito de escrever, meu jeito de falar. Eu consigo aprender muito utilizando inteligência artificial, mas muito. Aprender, nossa, para mim desbloqueou muita coisa. Então eu comecei a entender isso. Eu falei, poxa, tá aqui o verdadeiro princípio da IA aqui. Quanto mais IA, mais conexão humana.
quanto mais eu uso a IA, mais conexão humana eu tenho com ela, mais ela entende quem eu sou. E quando eu boto uma comunicação que ela sugere para mim, é como se eu estivesse colocando para fora. Eu falei, poxa, a IA chegou nesse nível, né? Eu vi a IA aparecer e hoje ela está nesse nível. Inclusive, agora lançaram o ChatGPT 4.5, que é a IA mais humana, humanizada que eu já vi. Então, eles estão caminhando também para isso, né? Para tentar dar esse toque de humanização. Né? Então, eu comecei a entender como que a IA funcionava nesse sentido, né? E é um paradoxo mesmo. Você se humanizar a partir da inteligência artificial, mas funciona muito. Então, eu vou dar aqui alguns passo a passo que eu fiz, né? Um passo a passo que eu fiz com o ChatGPT, para a gente não deixar o vídeo muito longo aqui, né? Para que você utilize aí. Então, olha só, como é que eu usei a IA para descobrir a minha verdade? Então, veja, no passo 1 aqui, né, eu comecei a fazer perguntas para o ChatGPT bem reflexivas, que me ajudassem a identificar a minha essência. Então, valores, experiências, né? Você veja, eu fiz isso lá atrás, com outras ferramentas, e agora com o ChatGPT eu comecei a acelerar muito mais isso. Então, por exemplo, eu pergunto para o ChatGPT aqui, quais perguntas posso fazer a mim mesmo, né, para entender meus valores mais profundos e minhas experiências marcantes. Cara, ele vai te dar uma lista de perguntas. Você responde essas perguntas para o ChatGPT. E aí começa toda uma interação, que ele vai te conhecendo, né? E você vai aprofundando muito mais isso. Não vou me aprofundar aqui, né? Eu vou fazer um workshop e isso vai estar na nossa Universidade da IA. O link está aqui na descrição, tá? Se você quiser aprender como faz isso. Lá tem inteligência artificial para descobrir propósito, enfim, várias coisas, vários workshops. Então, não vou me aprofundar aqui, mas eu quero te dar só esse insight aqui. Começa essa interação com o ChatGPT. Depois você vai me contar. Passo 2. Solicite ele que ele te ajude a identificar os seus arquétipos, traços dominantes da sua personalidade. Ah, Gutenberg, eu não sei o que é arquétipo. Pergunta para ele. Pergunta para o ChatGPT. É uma ótima oportunidade de você aprender alguma coisa que você não conhece com profundidade. Depois você vai descobrir. Então você vai dizer aqui para ele, com base nas minhas características, você já conversou com ele lá no passo 1, né? Você pode escrever aqui brevemente quais são os principais arquétipos e traços dominantes. Por que eu falo isso, gente? Às vezes eu tenho um determinado tipo de arquétipo, né? A minha forma de comunicar ela é totalmente diferente, né, do que a pessoa que tem um arquétipo diferente. E se eu modelo alguém que tem um arquétipo muito diferente do meu, e se eu for comunicar a partir daquela comunicação daquela pessoa, nunca vai funcionar. Você não vai gerar... às vezes você pensa assim, poxa, ele fala tão bem nesse cara aqui do meu segmento, vou copiar ele. Normal, você modelar as pessoas, normal, tá? E aí você bota para fora lá a ideia dele, você começa a copiar mesmo ali, tentar e tal, e você vê que não dá em nada, porque você não é ele. Você tem uma outra pegada, você tem uma outra essência. E o primeiro passo do teu negócio aqui é descobrir quem você é, tá bom? E aí você vai trabalhando isso com o ChatGPT. Depois, utilize o ChatGPT para definir claramente qual problema você resolve e para quem. Então, olha só, você entendeu seus valores, suas crenças, se aprofundou um pouco mais, se conheceu mais sobre sua personalidade, se conheceu mais sobre seus traços dominantes ali, e agora você tem algumas habilidades e experiências, né, no teu trabalho, que você resolve o problema de alguém. Como que eu conecto isso resolvendo um problema de alguém? E depois você pode pedir para o ChatGPT transformar sua verdade em conexão, né? Ou seja, cara, aqui está a minha verdade. Que tipo de coisa eu posso falar para conectar realmente com o meu público? E ele vai te dar uma lista de coisas que você pode falar e você vai interagindo cada vez mais com o ChatGPT e ele vai aprendendo mais sobre você. Isso aqui foi uma grande sacada, né, que eu tive aqui com a inteligência artificial. Beleza, pessoal? Eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela, vou voltar aqui, falando para você o seguinte, cara, conecte-se com você primeiro, tá? Fuja dessas promessas, fuja dessas coisas. Olha para o teu negócio como algo muito, mas muito valioso que você tem, porque ele é você, ele é a sua representação. Seu negócio, ele começa em você. Então, mergulhe nisso, tá? Aqui na descrição do vídeo, eu deixei um link para você fazer um teste gratuito de arquétipo, para você descobrir qual que é o teu arquétipo dominante. A partir dali, você pode trocar várias informações também com o ChatGPT para você se entender melhor. Para agora de olhar para fora, diminui esse barulho mental, essa confusão que todo mundo fala que você tem que fazer, que isso e aquilo, você tem que gravar um vídeo por dia, 2, 3 vídeos, não, agora são 3, agora são 4, não, você tem que... não, para. Se conecte agora com você, se preocupe com você, é o seu momento. Ache as suas características dominantes, conheça suas crenças e valores, e depois você vai encaixar isso no teu produto ou serviço, né, para você se comunicar melhor a partir daí. Mas isso eu vou falar, de repente, no outro vídeo aí, tá bom? Então, gente, obrigado aí. Essa foi
a mensagem para hoje. Valeu, um abraço.